isso dispenso a sua leitura da ordem de trabalhos. E o primeiro ponto desta sessão é intervenção do público. Não há ninguém inscrito, portanto, podemos passar para o ponto 2, período antes da ordem do dia. Eu pedi a quem se quiser inscrever para usar da palavra o favor de o fazer. Tiago Dionísio. Comando Barbosa. Adelino é. São só estes três. Tiago Dionísio, Comando Barbosa. Estão inscritos Tiago Dionísio, Fernando Barbosa e Adelino. Mais alguém que se queira inscrever nesta primeira fase? Se não, dou a palavra ao deputado Tiago Dionísio. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara ainda não está, Senhores e Senhores Vereadores, Senhores e Senhores Deputados, excelentíssimo público. Antes de mais, aproveito para desejar aos presentes um bom ano nesta que é a primeira Assembleia Municipal de 2023. Seguidamente, passo a apresentar uma recomendação relativa a transportes e logísticas no município de Lovalongo. Recomendação: logística urbana sustentável. Recentemente, e muito alavancado pelas crescentes preocupações ambientais, os setores de transportes de mercadorias e logística urbana têm adquirido maior visibilidade e prioridade política. Ainda assim, são escassos os esforços realizados neste sentido. A título exemplificativo, são poucas as câmaras municipais com regulamentos municipais de cargas e descargas. Este regulamento é um instrumento simples de regulação e ordenamento da atividade logística em meio urbano. Em Portugal, de acordo com o estudo da caracterização da logística urbana na cidade do Porto, relatório 3 de 2019, em 2018, 46% dos portugueses efetuaram compras online, havendo uma elevada concentração nos principais centros urbanos do Porto e Lisboa. O e-commerce cresceu 17% em 2018, face a 2017, tendo atingido um volume de negócio na ordem dos 5 mil milhões. O mesmo estudo espera que um forte crescimento do e-commerce em Portugal nos próximos anos. O mesmo ocorre na distribuição de business to business, onde o volume de entregas tem aumentado consistentemente ao longo dos últimos anos. Este desenvolvimento, fruto do desenvolvimento humano, apresenta complicações em diversos setores: político, económico, social, tecnológico, ambiental e legal. São várias as situações que já se fazem notar no município de Valongo, principalmente nos maiores centros urbanos como Irmezindo e Valongo. Como exemplos, filas de carros, pois está uma carrinha em segunda fila a fazer descargas a meio-dia, extrema poluição por parte dos caminhões devido ao para-arranca em alturas de maior fluxo, trânsito excedente em horas de ponta devido ao grande fluxo de veículos comerciais, entradas de garagem obstruídas por veículos comerciais que aproveitam o espaço para parar e fazer a entrega, entre muitos outros. O World Economic Forum alerta para os aspectos relevantes a considerar, que incluem o aumento acelerado do e-commerce, a compressão dos tempos de entrega, a mudança tecnológica da motorização dos veículos de transporte. As duas primeiras tendências vão induzir a procura de serviços de transporte de mercadorias, sendo que a última visa reduzir a contribuição do setor para as emissões locais dos gases com efeito de estufa. De notar que a mesma instituição prevê ainda um aumento de 78% da logística urbana, medida em termos de quantidade de entregas, até 2030, comparada com 2020. A nível do Distrito do Porto, dentro do plano Plus Porto, foram identificados 15 recomendações para a mitigação deste problema. Plano Estratégico Municipal para a Logística Urbana, implementação de Fórum de Discussão da Logística Urbana, Helpdesk para a Logística Urbana, microplataformas logísticas, drop-off points, circulação das viaturas de mercadorias nas vias bus, campanha de sensibilização junto dos lojistas e comerciantes,
relocalização e dimensionamento dos lugares de carga e descarga, adaptação das infraestruturas, redimensionamento dos lugares de carga e descarga, comunicação automática entre o sistema de informática com a Câmara Municipal e os diferentes operadores, ajuste das janelas horárias às reais dinâmicas do setor, ajustar tempos de cargas e descargas à tipologia do operador, restrição de circulação baseada na volumetria, aumento e eficácia de fiscalização da atividade logística. Desta forma, o Grupo Municipal do CDS-PP Valongo recomenda à Câmara Municipal de Valongo que desenvolva estudos na área de infraestruturas, regulamentos, incentivos e gestão operacional, com vista a mitigar o problema no município de Valongo, analise o programa Plus Porto no intuito de contribuir bidirecionalmente para este projeto. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Chamava agora o deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e a restante mesa na sua pessoa, cumprimento o Executivo Municipal aqui presente, senhoras e senhores deputados e o público que nos assiste. Vou apresentar uma moção para começar esta intervenção. A moção é promover a escola pública e o respeito pelo direito dos professores. A escola pública é um dos pilares da democracia. É ela que concretiza o direito constitucional à educação e fortalece a cidadania. A ampliação da escola pública a todo o território e o alargamento da escolaridade obrigatória foram tarefas cumpridas por gerações de profissionais da educação que, às portas dos 50 anos do 25 de Abril, vêem degradar-se as suas condições de trabalho. Os sinais dessa degradação são conhecidos. Todos os anos há milhares de alunos sem professores, a pelo menos uma disciplina. A desvalorização da carreira docente, a persistência da precariedade e de regras de concursos que provocam instabilidade e permitem injustiças, têm feito milhares de docentes abandonar a profissão e poucos são os jovens que se sentem atraídos pela docência. Ao longo dos anos, o Governo tem-se recusado a tomar medidas justas de valorização da carreira docente, como a recuperação de todo o tempo de serviço dos professores e a necessária negociação com os representantes dos docentes para a criação de um novo regime de recrutamento e mobilidade. O Governo foi impondo regras avulsas que criaram ainda mais a entropia num sistema que já é uma manta de retalhos. De forma também avulsa e sem ouvir as comunidades educativas, o Governo tem empurrado para as autarquias competências em matéria de educação. Recentemente, a resolução do Conselho de Ministros número 123/2022, de 14 de dezembro de 2022, apareceu como mais uma peça dessa reforma da educação feita de costas para os trabalhadores e para a população. O Governo criou o espectro de uma maior centralização de decisões nos municípios, em comunidades intermunicipais e em supostos conselhos de diretores. A resposta dos docentes tem sido forte em múltiplos protestos em defesa da sua profissão e da escola pública. Os processos de municipalização e de regionalização da educação são propícios à atomização de sistemas educativos, criando assimetrias territoriais. A crítica destes processos não é medo da mudança, é a defesa do direito à educação em todo o país. Um processo de centralização feito no interesse da escola pública não seria uma municipalização, começaria pelas escolas, pelo reforço da gestão democrática das escolas. São as escolas quem pode assumir competências adequadas à escala de cada comunidade educativa. São elas quem se pode responsabilizar pelo seu projeto educativo e pela implementação local das políticas educativas. O reforço da escola pública exige a defesa da gestão democrática das escolas, o combate à precariedade e a valorização da carreira docente. É urgente vincular os docentes precários, recuperar o tempo de serviço dos docentes, eliminar ultrapassagens, garantir horários adequados, criar um sistema de avaliação e progressão sem injustiças, instituir um mecanismo de aposentação que responda às especificidades da profissão e que garanta o rejuvenescimento do corpo docente. Respeitar os direitos dos professores é fortalecer a escola pública, é fortalecer a democracia. Assim, a Assembleia Municipal de Valongo, reunida em 28 de fevereiro de 2023, delibera
Em primeiro, recomendar ao Governo que proceda à recuperação de todo o tempo de serviço dos docentes, garantindo a todos os docentes o seu posicionamento no escalão remuneratório correspondente ao tempo efetivamente prestado em conformidade com os requisitos estabelecidos no Estatuto da Carreira Docente. Recomendar ao Governo que reveja, mediante negociação sindical, o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário, estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho. Em terceiro, recomendar ao Governo que crie, mediante negociação sindical, um regime específico de aposentação dos docentes de forma a garantir o término da atividade num tempo justo e a assegurar o rejuvenescimento do corpo docente. Aprovada esta moção, ela deve ser remetida ao Governo, à Assembleia da República e aos partidos com assento parlamentar. Aproveitando a intervenção, e já que estou aqui, gostava de falar outro assunto que é acerca da habitação. O Sr. Presidente da Câmara não está cá, mas uma questão que depois colocarei, se o Executivo puder responder, responderá nesta Assembleia. Se não puder, eu depois solicito que seja enviada essa pergunta que irei fazer no final desta intervenção. Como todos sabemos, a habitação é um dos problemas que mais aflige a população. A inflação, associada ao aumento das taxas de juro, vieram juntar-se à especulação imobiliária e hoje é ainda maior a discriminação no acesso à habitação. O acesso é agravado não só às classes mais desfavorecidas, mas também à classe média. O combate à crise habitacional passa primeiramente pelo poder local, que melhor conhece o seu território e as suas carências. Aos municípios é atribuído o papel muito importante nas respostas de realojamento. Esse apoio pode ser por apoio às rendas, aquisição de terrenos para construção habitacional, arrendamento para subarrendamento e aquisição de habitações já construídas e disponíveis no mercado. Quanto a estas duas últimas opções, o Bloco de Esquerda entende que não se devem substituir à construção de novas habitações a preços controlados. Se assim não for, arriscamos-nos a estar a beneficiar o infrator, ou seja, estar a comprar imóveis a preços inflacionados a quem ajudou a inflacionar esses preços, acrescido de benefícios fiscais. A estratégia local de habitação no município de Valongo está desatualizada. Foi construída com base em dados de há 4 ou 5 anos, onde as taxas de juros e a inflação eram negativas. O Bloco de Esquerda não desiste da luta por habitação com condições para todos os cidadãos. Por esse motivo, continuaremos a defender que a autarquia deve aumentar o parque habitacional público para pelo menos 6%. Valongo, a par de municípios como Moita, Lagos, Santo Tirso, Funchal, Batalha, Rio Maior, Alveiaze, Silves e Caldas da Rainha, destaca-se no panorama nacional por, em relação ao IMI, ser um dos municípios que vai penalizar os proprietários de imóveis devolutos com uma taxa que pode ir até 30%. Assim, não só com base nas alterações do IMI, que possibilitam o acréscimo da taxa, mas também para se saber quantas habitações poderiam estar disponibilizadas no mercado, pergunta-se ao Executivo Municipal aqui presente quantos prédios devolutos no município estão abrangidos por este agravamento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E chamo o deputado Adelino Soares, da CDU. Muito boa noite, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, membros da Mesa, Sr. Presidente, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público em geral. Uma tomada de posição sobre o aumento do preço da água, saneamento e resíduos sólidos. Tal como é em 2022, o ano de 2023 será mais um ano de aumentos de preços da água, saneamento e resíduos sólidos. No ano passado, a fatura da água aumentou cerca de 5%. Agora, para o ano de 2023, o aumento será de 11%. Mas, como todos nós sabemos, estes aumentos não vão ficar por aqui. Só no ano de eleições é que o PS teve a dignidade de pensar nos valonguenses e assumir para si o aumento que a empresa estipulou. Numa altura de aumentos dos preços de todos os bens de consumo, não seria essencial que se
fizesse o mesmo? Na verdade, o que mudou depois de 2021 para 2023 não foram as condições de vida das populações, mas sim o facto de, em 2023, não termos eleições. Irá o Sr. Presidente da Câmara afirmar que não é da sua responsabilidade, que a culpa é dos malvados do PSD, não podemos deixar de dar razão, mas em parte. Estando o PS no seu terceiro mandato, cabia ao PS retirar do contrato de concessão a cláusula que permitirá à concessionária impor aos valonguenses vários aumentos até 2036. Numa cláusula que permite que o negócio da água em Valongo não tenha qualquer risco para a empresa concessionária. Se os valonguenses consumirem menos, a empresa aumentará os preços, obtendo o lucro que lhes foi estipulado, num contrato que beneficia apenas uma das partes. Faltam 13 anos para o fim deste contrato e está a Câmara Municipal a preparar para reassumir a gestão do abastecimento e saneamento do Concelho? Tem a Câmara Municipal de Valongo verificado o respeito das obrigações por parte da empresa concessionária ou iremos de aqui a 13 anos receber uma rede de abastecimento envelhecida e sem manutenção? Uma outra tomada de posição e requerimento é sobre o estado de saúde do Concelho de Valongo. O Decreto-Lei nº 23/2019, 30 de janeiro, alterado pelos posteriores Decretos-Leis, artigo 191, Decreto-Lei 84/2019, de 29 de junho, pelos Decretos-Leis 56/2020, de 12 de agosto e número 84/2022, de 14 de dezembro, concretiza o quadro da transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde durante o ano de 2023. Se até agora deveria ser uma preocupação central da governança da Câmara Municipal os serviços disponibilizados aos valonguenses nesta área, com a transferência de competências deixará de ser apenas uma necessidade de preocupação para se tornar numa obrigação de proporcionar condições dignas a todos os que necessitam deste serviço. Se bem que a gestão dos recursos humanos médicos continuados centralizados no Ministério da Saúde, o edificado, assistentes operacionais, equipamentos não médicos e apoio logístico, passará a ser da responsabilidade do município, assim como terá a Câmara Municipal a competência de fixar os horários de funcionamento das unidades de cuidados de saúde de proximidade que se localizem no respectivo território. O agrupamento de centros de saúde da Maia Valongo, a SES, contabiliza 222.622 utentes inscritos, contando com 19 unidades de saúde familiar e 124 médicos de saúde geral e familiar. No passado dia 27 de fevereiro de 2023, uma delegação em que participou o deputado do PCP, Alfredo Maia, reuniu com o agrupamento de centros de saúde do Grande Porto, a SES Maia, Valongo, de forma a realizarmos um diagnóstico das necessidades e das dificuldades sentidas dessa reunião. Salientamos o seguinte: no Concelho de Valongo existem cerca de 1.700 utentes sem médico de família atribuído. Cerca de 1.300 utentes sem médico de família pertencem ao Centro de Saúde de Campo. Prevê-se que a contratação de mais um médico poderá resolver a falta de médicos de família dos utentes do Centro de Saúde de Campo. 9% dos médicos, 11, encontram-se em baixa médica ou licença de maternidade, o que poderá significar que cerca de 14.000 utentes se encontram sem médico de família. O Serviço de Atendimento de Situações Urgentes, SASU, realiza-se ao fim de semana das 9 às 21 horas com cerca de 140 pacientes por dia. Para além das informações prestadas na reunião, foi também verificado que as consultas abertas, no caso do Centro de Saúde de Campo, não podem ser agendadas se o utente não obtiver vaga para a parte da manhã. Tem de permanecer nas instalações do Centro de Saúde até ao início do turno da tarde para obter vaga. Esta situação parece-nos desumana e necessita de ser alterada, seguindo, por exemplo, o procedimento da Unidade de Saúde Familiar de Irmesinde. As consultas que não são de caráter regular apresentam tempos de espera, em média, muito superiores a um mês. Vimos requerer da Câmara Municipal de Valongo as seguintes informações: qual o ponto de situação do projeto Saúde Oral para Todos, que levou à instalação de consultórios de saúde oral nas unidades de saúde familiar?
Pretendemos que nos seja facultados dados acerca do número de atendimentos realizados desde o início do projeto, assim como do tempo médio de espera para um tratamento dentário. Quais as ações que a Câmara Municipal de Valongo está a realizar para atingir os objetivos elencados no Plano Municipal de Saúde de Valongo, que terá o seu término em 2025. Pretende a Câmara Municipal de Valongo intervir com o objetivo de ser alargado o período de atendimento urgente, que, dada a sua limitação de horário, empurra muitos os utentes para as urgências do hospital, com o consequente entupimento dos serviços de urgência. Valongo, 28 de 2023. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto à Assembleia se mais alguém quer usar da palavra. Deputado Hugo Padilha, do Grupo Municipal do PS. Sr. Presidente, muito boa noite. Boa noite, Srs. Vereadores, boa noite, Srs. Deputados e demais público. Sr. Presidente, eu, por lapso meu, e peço imensa desculpa, fiz chegar aos serviços uma moção que entretanto, creio que também já está na sua mão, e por isso começaria a minha intervenção exatamente pela leitura dessa moção. Muito bem. Muito obrigado. A moção de solidariedade com os profissionais de educação. Neste momento mais agitado da vida da escola pública, importa começar por saudar todos aqueles que, ao longo destes quase 49 anos de Abril, a construíram e afirmaram. Os eleitos locais, regionais e nacionais, os diferentes decisores e construtores de pensamento e, muito especialmente, os que se encontram nos territórios educativos, professores, técnicos especializados, assistentes operacionais e administrativos. Todos, sem exceção, de norte a sul, do litoral ao interior, que com os seus desempenhos contribuem para mais e melhor educação e para que Portugal tenha alcançado os progressos que alcançou neste quase meio século de democracia. Efetivamente, a escola pública, tal como o poder local democrático, tem-se constituído como uma das mais importantes conquistas de Abril, contribuindo em diferentes vertentes para o desenvolvimento do país, com um todo coeso, dando força a um povo resiliente que, nas suas gentes mais novas, tem uma das suas maiores riquezas e, sobretudo, perspectiva de futuro. Se dúvidas existissem, os recentes e exigentes e duros anos de pandemia deixam um bom testemunho deste importante papel. Assim sendo, é preciso reconhecer os avanços e as políticas que, nomeadamente nos anos mais recentes, se têm vindo a desenvolver com impactos estruturantes através de múltiplos projetos de inovação e flexibilização curricular, do reforço da autonomia das escolas, da partilha das boas práticas entre escolas, do alargamento da oferta educativa, da melhoria dos instrumentos de avaliação, do foco na digitalização, do acesso a manuais escolares gratuitos, do reforço das práticas de inclusão, do desbloqueamento da contagem do tempo de serviço dos professores e recuperação de parte do tempo do serviço congelado, bem como o aumento do número de vagas do quadro. Conscientes de que as sequelas das crises financeiras anteriores não sararam completamente e se encontram latentes, importa reconhecer que para uma escola pública de qualidade é determinante a valorização dos seus profissionais, sejam eles docentes ou não docentes, incluindo aqui os assistentes operacionais, assistentes administrativos e técnicos especializados. No que respeita à carreira docente e ao que ela tem de particular, é fundamental que a redefinição territorial dos chamados quadros de zona pedagógica se traduza numa efetiva aproximação à residência, que se consensualize um modelo de vinculação dinâmica que resulte num combate efetivo à precariedade da profissão e que se encontre um denominador comum que permita dar passos efetivos rumo à desburocratização. A par destes desafios, é relevante considerar ainda outros específicos da carreira docente, como a correção das ultrapassagens que resultaram do desbloqueamento das carreiras e do descongelamento, e ainda que parcial do tempo de serviço, ou aspectos que são comuns a diferentes carreiras da administração pública, com um modelo de avaliação e progressão da carreira. Assim, a Assembleia Municipal de Valongo, reunida em 28 de fevereiro de 2023, solidária com a luta dos profissionais de educação, considera absolutamente relevante que, no decorrer da atual ronda negocial entre o Governo e os diferentes sindicatos do setor da educação, se consiga, com abertura, sentido de responsabilidade, de compromisso
com consciência relativamente aos constrangimentos do país, mas também das reais necessidades dos profissionais, percorrer um caminho justo e equilibrado de resposta às necessidades da escola pública e dos seus profissionais. Muito obrigado. Sr. Presidente, só mais 2 ou 3 pontos relativamente a algumas questões que já foram aqui levantadas. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e relativamente à questão da estratégia local de habitação. Ela já foi discutida e eu creio que o Sr. Deputado aqui, na altura já o Bloco de Esquerda fez vínculo da sua posição aqui, demonstrou o que era pretendido. No entanto, creio que já lhe foi, na altura, também comunicado, ou foi aqui discutido, o algum irrealismo relativamente àquilo que o Bloco apresenta e dar nota do seguinte: a estratégia local de habitação está em execução, está a avançar, e isso é relevante. Vai haver residências novas, vai haver habitação nova. Vai-se tentar não cometer os erros, ou vai-se não se cometer os erros, assim se pretende, que no passado aconteceu relativamente à habitação que foi feita neste mesmo território. E é por isso relevante, e acima de tudo, considerar que deixar ver esse plano ser executado, mais uma vez, e não persistir num, permita-me, irrealismo daquilo que o Bloco de Esquerda defende. E acho que era importante trazer isto aqui, porque, volto a dizer, é uma estratégia que já está a ser desenvolvida. Relativamente ao Sr. Deputado da CDU, Sr. Deputado, relativamente à questão da água, uma negociação implica as 2 partes, o que significa que a outra parte também tem que pretender negociar. Isso é um primeiro ponto. Segundo, eu não sei, já aqui dissemos algo que é fundamental. Recuperar a concessão, o Sr. Deputado sabe que são precisos largos milhões de euros. Largos milhões de euros que o município, obviamente, neste momento, teria que os pôr à disposição da concessionária, coisa que o Sr. Deputado sabe que não existe. E, por isso, o PS tem tentado, ao longo destes anos, criar condições para a melhoria dos serviços que estão a ser prestados e tentar, obviamente, que isso não impacte na vida das populações. Mas é verdade também aquilo que o Sr. Deputado disse, e termino com isso, é que é um contrato, e os contratos têm que ser cumpridos sob pena da responsabilidade decorrente. E quem nos vinculou não fomos nós, não foi o Partido Socialista. Tudo faremos para que o impacto seja o menor, mas não podemos deixar de cumprir os contratos. Vamos sempre honrar a nossa posição que assumimos neste município. Muito obrigado. Eu tenho um pedido do deputado Fernando Barbosa para usar da palavra. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Se não, o Sr. deputado Fernando Barbosa, vai também? Ok. O deputado Adelino Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção apenas para uma pequena nota em relação à intervenção do deputado Padilha, é que o Bloco de Esquerda não criticou a estratégia local de habitação. O Bloco de Esquerda diz que a estratégia local de habitação está desatualizada. E isso não é utopia. Não é utopia por uma razão muito simples. Nós vamos ver países mais desenvolvidos que Portugal, no caso dos países do norte da Europa, a habitação pública lá é muito superior à nossa. A habitação pública é 9, 10, 12%. Portanto, isso não é uma utopia. Deixar o mercado apenas a regular a habitação está na situação em que nós estamos e que é reconhecida por todos. A questão da estratégia local de Valongo estar em execução, ora, está desatualizada e como nós sabemos que construir uma casa não é como quem vai às compras ao hipermercado, demora tempo, é preciso a aquisição de terrenos, é preciso projetos, é preciso lançar a obra, é preciso fazê-la. Ora, mas nós aqui conseguimos tirar uma conclusão, é que quanto mais tarde a atualizarmos, mais tarde vamos ter essa disponibilidade da obra feita. Portanto, não é utopia nenhuma, uma vez que nós temos constantemente nesta Assembleia Municipal, e hoje vamos ter mais um ponto desses, em que estamos constantemente a atualizar obras e a fazer atualizações a projetos já aprovados em execução. O caso da Casa da Democracia Local é uma. Quantas atualizações já foram feitas? Portanto, pelo facto da estratégia local estar em execução, é reconhecido que há uma necessidade enorme de habitação pública, até como forma de controlar o mercado, portanto, não é descabido, não é utopia,
que se continue a insistir, que face aos dados atuais e à circunstância atual, que se possa pensar e discutir essa reavaliação da estratégia local. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E chamo o deputado Adelino Soares, da CDU. Sr. Deputado, nós percebemos, nós insistentemente vimos a discutir isto, e já andámos a discutir isto há muitos anos, e foi sempre preocupação do Sr. Presidente da Câmara de salientar que se isto estivesse nas mãos dele, ou na possibilidade de facilmente se resolver este problema, com certeza resolvia. Tudo bem. Aquilo que nós dizemos aqui faltam 13 anos para o fim deste contrato. E surge a pergunta, está a Câmara Municipal a preparar para reassumir a gestão do abastecimento e saneamento do Conselho? Isto é outra questão. Pronto, são muitos anos, exatamente, ele com certeza já nem cá estará tampouco nessa altura, bem ou mal, a menos que daqui a 4 anos se recandidate novamente à Câmara Municipal com todo o direito, pelo menos que a lei permite. Agora, nós perguntamos se há algum cuidado na preparação e questionamos noutra perspectiva. Tem a Câmara Municipal verificado o respeito às obrigações por parte da empresa concessionária ou iremos, daqui a 13 anos, receber uma rede de abastecimento envelhecida e sem manutenção? Isto é um alerta que fica para todos nós, independentemente do que é que vamos ter pela frente. Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém que queira usar da palavra? Neste período, antes da ordem do dia, não havendo ninguém, eu dou a palavra à Sra. Vice-Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todos os colegas de mesa, boa noite a todos os membros desta Assembleia Municipal, a quem está aqui e a quem está em casa a ouvir-nos, à comunicação social, e eu vou responder a algumas questões que foram aqui colocadas e depois pedia que o Sr. Vereador Paulo Ferreira também pudesse responder às questões que são mais do pelouro dele. Claro, em relação ao aumento do preço da água, saneamento e resíduos sólidos, depois já foi dito aqui que nós temos um contrato de concessão a cumprir e que claramente o estamos a cumprir, mas temos estado sempre em desequilíbrio orçamental e, portanto, existe da parte da ERSAR uma recomendação que nos obriga a que os custos da água sejam suportados pelos consumidores, e esse parecer vem sempre plasmado em todos os anos. O que quer dizer que nós andamos gradualmente a tentar equilibrar esse desequilíbrio e por isso é que a água tem vindo a aumentar gradualmente, porque se tivéssemos que o fazer de uma forma seguida, de uma forma total, seria um aumento brutal no preço da água para as populações. Portanto, estamos a tentar que gradualmente esse equilíbrio venha a ser estabelecido. Sobre o preço da água, é isso que tem acontecido. Obviamente que a Câmara Municipal acompanha com toda a atenção a questão do saneamento, a questão do impacto e da implementação de todo o saneamento, e daqui a 13 anos veremos o que vai acontecer. Não nos podemos comprometer com nada daqui a 13 anos, porque com certeza não estaremos aqui. Estaremos com certeza a preparar o fim da concessão, mas não nos cabe neste momento estar a falar sobre o fim da concessão daqui a 13 anos. Não é? E pedia então ao engenheiro Paulo Ferreira para poder falar sobre as questões da habitação. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, restante mesa, Sra. Vice-Presidente, colegas vereadores, todos os deputados aqui presentes, público em geral, comunicação e aqueles que nos acompanham lá em casa. Bom, eu vou tentar então responder aqui a 2 ou 3 questões que colocaram relativamente à nossa estratégia
para a habitação, sendo que aqui houve duas questões. Houve a questão de rever o plano e também o que é que nós estaríamos aqui a fazer para tentar corrigir uma situação que assola o país. Não é só municipal, portanto, esta falta de habitação é algo que está a acontecer a nível nacional e que o Governo Central tem tomado medidas, para além do primeiro direito, já anunciou medidas recentemente para combater este problema. Nós aqui temos algumas visões diferentes, nomeadamente a forma para resolver o problema da carência habitacional que existe no nosso concelho. Ela é real, existe mais procura que oferta e, portanto, isso obviamente faz subir o preço. Nós achamos que para poder ajudar a combater isso, para além do primeiro direito que já lá vou, temos também que proporcionar interesse ao privado em construir, porque o problema não vai ser resolvido só com a habitação social ou habitação a custos controlados e, portanto, nós também temos que ajudar a resolver o problema atraindo o investidor privado para criar aqui a oferta que neste momento não existe e essa sim, criando mais oferta, vai regular os preços do mercado. Aliás, o que aconteceu aqui no Concelho de Valongo foi que, efetivamente, num determinado período, havia mais construção do que aquilo que era, ou seja, havia mais oferta do que procura e os preços começaram a baixar. Neste momento é o oposto, existe muito mais procura daquela que é oferecida e, portanto, os preços tendencialmente aumentam. O que nós estamos a fazer e temos vindo a fazer, e já não é de agora, são várias medidas, nomeadamente a criação de ARUs, de áreas de reabilitação urbana, para quê? Para que, efetivamente, através da ARU, que dá benefícios claros em termos de impostos, que o edificado que está algum devoluto, algum inacabado, algum que está já a deteriorar-se, possa ser reabilitado e, portanto, não pôr o foco só na construção nova, pôr o foco na reabilitação das nossas centralidades, aquelas que são mais urbanas, para que, através das áreas de reabilitação urbana, os privados e os proprietários possam reabilitar o património edificado. Temos também tentado, e estamos a conseguir, é um facto, já temos atualmente dados que o comprovam, a melhorar aquilo que é os processos de licenciamento, porque o investidor quer normalmente quando se investe quer-se aproveitar uma janela de oportunidade e, portanto, não pode perder tempo ou tenta perder o menos tempo possível no licenciamento. E nós, neste momento, e até já começamos um processo com várias medidas que foram implementadas no licenciamento das obras particulares, nomeadamente através da desmaterialização e através da submissão feita por plataforma online. Nós, neste momento, já podemos afirmar que estamos a fazer licenciamentos de projetos de arquitetura em 2 meses média, alguns sendo média, obviamente, uns serão mais que 2 meses, outros serão menores, e de engenharia de 1 mês. Isto para que o investidor privado não perca aqui uma janela de oportunidade e possa vir para o nosso concelho fazer construção nova. Estamos a ter o cuidado também, e isso vai ser refletido na revisão do Plano Diretor Municipal no seu regulamento, de não ser uma construção feita de qualquer forma. Acho que a pandemia ensinou-nos, ou vem-nos mostrar, que efetivamente as pessoas, quando são obrigadas a ficar em casa, não podem se sentir numa caixa de fósforos, têm que ter condições para que, isso acontecendo, possam continuar a ter qualidade de vida, mesmo estando fechado em casa. E, portanto, o regulamento da revisão do Plano Diretor Municipal vai acautelar isso, vai acautelar que os investidores privados vão ter que investir com mais qualidade, quer em termos de áreas privadas, quer em termos de áreas comuns, quer em termos de materiais que vão utilizar, nomeadamente para defender a economia circular, e nós vamos fazer discriminações positivas no pagamento das taxas para que essa qualidade seja demonstrada na construção final. Depois disso, sim, temos o primeiro direito, nós assinamos um contrato com o Governo cerca de 41 milhões de euros. Quando o Sr. Deputado diz que ele tem que ser atualizado, eu diria que ele tem que ser executado primeiro. Existe, efetivamente, abertura por parte do Governo, nós já tivemos uma reunião com a atual Ministra da Habitação e com a Presidente do IRU, e há disponibilidade, eventualmente até financeira, para se rever as estratégias de habitação local de todos os municípios. Mas aquilo que nós temos que fazer primeiro é executar a nossa. Nós, à medida que a formos executando, e se conseguirmos provar, como já provamos em outros projetos financiados, como foi o caso do PEDU, que sabemos executar e conseguimos executar a 100%, certamente depois teremos a capacidade de poder construir mais do que aquilo que está previsto. Mas dar uma nota de que nós temos aqui, se estudou bem o dossiê, sabe que temos aqui várias vertentes, quer em termos de requalificação do património já existente, quer em termos de construção nova, e nós, nesta primeira fase, e depois veremos se é necessário introduzir mais imóveis no mercado, nesta primeira fase nós temos previsto cerca de 190 construções de fogos novos, portanto isto dá um aumento de 14% face àquilo que existe atualmente, não aos 6%, nós vamos aumentar em 14% a oferta de habitação a custos controlados aqui no nosso concelho. Ela está em execução, é desafiante, estamos a ver, por isso, como é que nós vamos conseguir
executar em tempo útil aquilo que nos foi apresentado como desafio. Vamos ter claramente de utilizar aquilo que a lei prevê, o chamado projetos de concessão-construção, que já não existia há algum tempo, e até, eventualmente, sistemas construtivos diferentes para que a construção possa ser de forma mais rápida. Mas vamos fazê-lo, já temos identificados os terrenos. No início havia muito a dúvida de, efetivamente, o valor que estava previsto não era suficiente para aquilo que são os valores atuais por metro quadrado de construção. Já conseguimos ultrapassar esse problema com o IRU e, portanto, agora estamos a executar e é isso que interessa, é executar e depois vemos se há necessidade de acrescentar mais fogos ou não, porque aquilo que disse eu não concordo, ela não está desatualizada, ela foi assinada em 2021 e não quer dizer que 2022, final de 2022 e início de 2023 já esteja desatualizada, não creio que seja o caso. Só dar uma nota, Sr. Vice-Presidente, se me permite, só para complementar a informação que deu, e sobre a concessão, é muito rápido, sobre a concessão da água. Foi feita uma pergunta se nós estávamos a acompanhar aquilo que é concessão. Obviamente que sim, independentemente do prazo que a concessão agora vai ter até o seu término, nós temos uma comissão de acompanhamento, portanto é acompanhado a sua concessão, em que nós acompanhamos qual é o plano de investimentos anual que é proposto e que tem que ser aprovado pela Câmara e depois realizado, portanto nós estamos nessas 3 fases. E acompanhamos também todas as intervenções que são feitas para beneficiar a rede, porque a empresa, a concessionária da rede, quer de abastecimento de água, quer de saneamento, aqui no Concelho de Valongo, é obrigada a isso, a esse investimento. E nós conseguimos não só monitorizar o investimento que é feito, como também conseguimos perceber, através quer da qualidade da água, porque existem ensaios que são feitos, e quer da percentagem de perdas de água que são das menores, e nós estamos a tentar reduzir, que efetivamente o investimento na rede é feito, porque se não fosse feito não teríamos estes dados. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Não se importa de voltar a formular a pergunta? Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as explicações que o Sr. Vereador transmitiu. No entanto, eu fiz a pergunta no final, que foi aí que terminei a intervenção. Quantos prédios devolutos no município estão abrangidos por este agravamento? Portanto, sim, pelo agravamento do IMI, que pode ser agravado até 30% do IMI. Portanto, os prédios devolutos. Isso está em vigor, em Valongo. Tendo o pelouro da variação, da habitação, eu questiono se já foi efetuado esse levantamento, se o Executivo Municipal já sabe qual o número de prédios devolutos que temos no município de Valongo. Obrigado. Ok, obrigado, Sr. Deputado. Sra. Vice-Presidente, não sei se está em condições de responder, pode não estar, e se não estiver, depois envie-se a resposta. Ok? Sr. Deputado, a resposta depois será enviada para si. Mais alguém da Assembleia quer intervir no período antes da ordem do dia? Não havendo ninguém, a mesa tem 2 moções para serem discutidas e votadas e, por ordem inversa, como manda o regimento, temos a moção do Grupo Municipal do PS de solidariedade com os profissionais de educação e a primeira que entrou do Bloco de Esquerda, promover a escola pública e o respeito pelos direitos dos profissionais. Portanto, começo por pôr em discussão a moção do Grupo Municipal do PS. Alguém se quer pronunciar sobre esta moção? Não havendo ninguém que se queira pronunciar, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora a moção do Bloco de Esquerda, promover a escola pública e o respeito pelos direitos dos professores. Em discussão esta moção. Alguém se quer pronunciar sobre ela? Não havendo ninguém, coloco em votação. Quem vota contra?
se não se importam, nós vamos proceder novamente à contagem, porque há aqui um diferente. Então, não se importam de pôr o braço no ar, mais uma vez, desculpem. Ok, podem baixar, muito obrigado. Quem se abstém? E já agora, se não se importam, quem vota a favor? Podem baixar, muito obrigado. Reprovada, ou seja, não aprovada, com 17 votos contra, 2 abstenções. Os 17 votos são do PS. Abstenções, 2 abstenções, do Grupo Municipal Nós e um elemento do Grupo Municipal do PS. E a favor, os restantes, que são 10. Grupos municipais do PSD, do CDS, da CDU e do Bloco de Esquerda. Terminado o período antes da ordem do dia, alguém quer fazer alguma intervenção, mas no período antes da ordem do dia? Uma declaração de voto. Muito bem. Sr. Deputado, faça o favor. Deputado João Paupério, do Grupo Municipal Nós. Sr. Presidente, mesa constituída, Srs. vereadores, Sra. Vice-Presidente em funções, Srs. deputados, a minha declaração de voto é no sentido de que, ciente da luta que os professores, e não só, têm tido neste país pela reposição dos seus direitos, é um facto que eu moralmente deveria votar a favor desta moção. No entanto, para manter a minha coerência, em que realmente alguns deputados, é a minha opinião, acham que foram eleitos para a Assembleia da República. Isto, nós dizemos, é a Assembleia Municipal de Valongo, não é a Assembleia da República, e sempre que sejam chamados moções sobre decisões que não competem à Assembleia Municipal, mas sim à Assembleia da República, nomeadamente ao Governo, o nosso cidadãos manterá sempre o seu voto pela abstenção. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda, pretende fazer uma declaração de voto. Sr. Presidente, eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas é mais 30 segundos. Pronto, então vai dar, é muito rápido, declaração de voto não, porque o voto é convicto e portanto, foi justificado anteriormente. Então, em 30 segundos, muito rapidamente, e 15 segundos para cada um. A incongruência do PS, ou não tanto, quando vota, apresenta uma moção ao lado dos professores, mas depois, quando se trata de negociar com representantes dos professores e de restituir aquilo que é dos professores, aí vota contra. Portanto, de um lado vota a favor, do outro vota contra. Portanto, de um lado apresenta aquilo que o Governo quer servir aos professores e do outro não deixa. E em relação a nós cidadãos, vai ser só 10 segundos, porque deve ser o tempo que falta, mas realmente é incongruente como é que, para a moção apresentada do Bloco, abstém-se porque concorda com os professores, mas isso é a nível parlamentar da Assembleia da República, nada tem a ver com isto, mas, no entanto, alguns minutos antes, vota a favor a moção do PS, que, pelos vistos, deve ser, ou entendeu que não foi também para
para a Assembleia da República, não é? Ou deve ter sido outra coisa qualquer. Portanto, também acabo por entender que há aqui alguma incongruência na justificação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado João Paupério, do Nós Cidadãos. Só para responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que efetivamente há uma grande diferença entre aquilo que se diz e aquilo que se compreende. E, pelos vistos, já não é a primeira vez que o Sr. Deputado tem alguma dificuldade em compreender aquilo que eu digo. Eu votei a favor da moção do Partido Socialista porque era uma moção em que apoiava a luta dos professores. É completamente diferente de uma moção que quer decidir por si, ou neste caso, pelos outros deputados da Assembleia Municipal, que devemos devolver não sei quantos aos professores, que devemos exatamente fazer isto, aquilo e aquilo outro, que realmente os sindicatos, mas a gente já percebe porque é que os sindicatos cada vez vão tendo menos força, provavelmente será por causa disto, porque realmente não conseguem compreender até onde se vai e até onde se pode ir. E às vezes, por muito que a gente queira, não consegue ir até onde quer. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? Se não, então passamos ao ponto seguinte, ordem do dia. E como primeiro ponto, Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Designação de 2 representantes das freguesias do Conselho, de acordo com a linha B do número 3 do artigo 29º do Decreto-Lei nº 82/2021, de 13 de outubro. Em conferência de representantes foram escolhidos 2 elementos: Cláudia Maria Andrade Gonçalves Lima, Presidente da Junta de Freguesia de Valongo, e Alfredo da Costa Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado. E, portanto, de acordo, digamos, com a Conferência de Líderes, foram estes os representantes que irão sofrer votação. Portanto, nós iremos chamar, não tenho a urna depois para deitar os votos. Está aqui. Portanto, eu é que não estava a ver, peço desculpa. Iremos chamar as pessoas, uma a uma, para poderem votar, uma vez que são, digamos, votação em pessoas, portanto, tem de ser voto secreto. Eu peço à primeira secretária o favor de fazer a chamada. A Vila Vilas Boas. Agostinho Silvestre. Alfredo Sousa. Prepara a Ana Cláudia Almeida. Ana Cláudia, pode ser. Ana Isabel Pereira. Aqui. Ana Margarida Leal. Prepara Ana Sofia Melo. Anabela Souza. Andreia Abreu. Prepara Armando Baltazar.
Carla Marques, depois vou eu, e a seguir a mim prepara Daniel Moreira e a Esperança Teixeira. Fernando Ferreira, Fernando Barbosa, Hugo Padilha, João Balpério, João Morgado, João Paulo Nunes, Joaquim Garcês, Luís Caetano, Madalena Oliveira, Maria Trindade Val, Mário Rui Monteiro, Rogério Palhau, Rui Abreu, Adeline Souza, Adeline Souza. Não vou. Então. Soares, enganei-me. Ai, desculpa. Sei que ele não ia. É Sónia Souza, vem substituir. Fiquei com Souza. É por causa da Sónia que é Souza. Meu Deus, a ligação. E o Tiago Dionísio. Ele não ia. Nem por Adelina só. Quero referir que sobrou o que está certo. Nós estamos com 30 deputados, está a faltar o deputado Jorge Silva do Chega. Portanto, vamos contar os votos e depois anunciar.
razão, estão a faltar 2, exatamente. Tá. Nós, portanto, no fundo, temos de ter 29 votos ali. Vamos, então, verificar. Temos 29 boletins, portanto 29 votos, o que está correto, 27 a favor, 1 contra e 1 nulo. Portanto, 27 votos a favor, 1 nulo e 1 contra. Portanto, foi aprovado por maioria. E passamos ao segundo ponto, discutir e votar propostas da Câmara Municipal sobre 2.1, processo número 936/2022, em nome de Compatible Spirit Local Cavada da Mina, Campo e Sobrado, pedido de reconhecimento de interesse público municipal. Em discussão este ponto, portanto, peço às pessoas que se inscrevam. Tenho 2 pessoas inscritas, João Paupério e Fernando Barbosa. Mais alguém que se quer inscrever para usar da palavra? Não havendo, chamo então Adelino
Então, chamo o deputado João Paupério, do Nós Cidadãos. Sr. Presidente, mesa constituída, meus senhores, público em casa. Efetivamente, principalmente Sobrado tem sido o parente pobre deste Conselho. Tudo que é mau parece que ou vai ou quer ir lá parar. No entanto, e eu tenho frequentemente passado por Sobrado, conversado com as pessoas, não há assim uma preocupação tão grande com a central fotovoltaica, a exemplo do que se passou, por exemplo, com o aterro ou com a poluição do Rio Ferreiro. Isso obriga-me a que, para além da Vox Populis, ou seja, a opinião pública das pessoas, a fazer alguma pesquisa. E eu preocupei-me em ir ao Google, que hoje conhecido também como o pai dos burros, e descobri que, por exemplo, a Lipor tem uma central fotovoltaica que produziu, no primeiro semestre de 2018, 146.654 kW, equivalentes a 174 toneladas de CO2. Isto só com 1.200 painéis solares. Desde a entrada em vigor, em 2013, da primeira central fotovoltaica da Lipor, até 2018, produziu cerca de 1.800 megawatts, ou seja, basicamente evitou emissões de 807 toneladas de CO2. Em 2020, um novo parque fotovoltaico, segundo uma notícia, 17 de fevereiro, abastecerá o equivalente a 275 famílias e produziu ou produzirá mais de 1,1 gigawatts de eletricidade, poupando anualmente 518 toneladas de CO2 apenas com 2.200 painéis e ocupando 5.400 metros quadrados. Ora bem, isto leva-nos aonde? Se efetivamente a Lipor é uma das empresas das quais faz parte o Executivo Camarário e que levanta uma bandeira que é o reduzir, o reciclar, o reutilizar, com tantos prémios que a Câmara tem recebido a nível de ambiente, faz-me um bocado de confusão como é que nós, pura e simplesmente, partimos logo para a rejeição de uma instalação, de uma central, que poderá poupar ao ambiente exatamente a meta principal desta Câmara, uma redução de muitas centenas ou milhares de toneladas de emissão de CO2. Entretanto, continuei a procura e encontrei que na Zambuja, o Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, à altura, pressionou o Presidente da Câmara, que por acaso até é do Bloco de Esquerda, afirmou ou a Câmara viabiliza os dois projetos ou o Governo invoca interesse público nacional. O que me continua a fazer um bocado de espécie, porque, parafraseando o mesmo Presidente, o Sr. Presidente Hélder Isménio, ele afirma: será que é um investimento poluidor ou que cria mal-estar na população? Será pecaminoso do ponto de vista ambiental? E eu pergunto, se para além do impacto visual há mais algum perigo para a população? Claro que se pode e deve obrigar
a passagem subterrânea dos cabos de alta ou muito alta tensão, de forma a minorar os perigos cancerígenos que possam advir da sua passagem. É preciso realmente pressionar para que os cabos, numa maior extensão, possam ser enterrados e, segundo as propostas que aqui tem, basicamente são 1000 e qualquer coisa metros, ou 1 quilómetro e qualquer coisa, no concelho de Valongo e quase 6 quilómetros no concelho de Gondomar. Basta lá saber porquê. Se o terreno é mais macio em Gondomar e seja mais fácil enterrar os cabos, ou se realmente há outros interesses por trás disto. Gostaria de perguntar ao Executivo se foram apresentadas e quais seriam as contrapartidas para o Conselho. Há ou poderá haver possibilidades de as negociar. É ou não é possível descarregar a energia produzida na central elétrica de Valongo e de Irmesinde de forma a podermos ser nós a decidir se realmente essa energia servirá ou não para o Conselho ou se iremos produzir o nosso Conselho para abastecer casas ou fábricas ou energias de outros concelhos. Embora já tenha ouvido o ministro João Galamba afirmar que as centrais fotovoltaicas não carecem de parecer da EAPA, Agência Portuguesa para o Ambiente, no nosso concelho o parecer é NIM ou nem sequer existe, porque parece-me que a EAPA nem sequer se pronunciou sobre os perigos. Ciente que não haverá outros interesses por trás deste chumbo, o nós optará pela abstenção até que todos sejam informados das verdadeiras razões do chumbo aos dois projetos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E chamo o deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agora confesso que fiquei um bocadinho baralhado, porque não sei se devia falar aqui do processo, devia agradecer ao colega deputado João por ter atribuído uma Câmara ao Bloco que não é do Bloco. O Sr. Presidente da Câmara da Zambujo, o Sr. Silvino, quando ouvir esta Assembleia, se a ouvir, provavelmente vai pedir alguém para se retratar. É eleito pelo PS, não pelo Bloco. Infelizmente, se calhar do Bloco, não quer dizer que não pudesse fazer um trabalho tão bom ou melhor, mas não é. Não está eleito, portanto, temos que dar a realidade a quem a tem. Provavelmente não seria o mesmo presidente, mas é normal. De qualquer das formas, então, voltando a este projeto, estes dois casos, este ponto e o outro a seguir que está aqui em discussão, tivemos conhecimento que o promotor já fez o pedido para que fosse retirado, no entanto estamos aqui a discuti-lo na mesma. E todos reconhecemos e sabemos que as centrais fotovoltaicas são uma mais-valia para todos. Mas o pedido que aqui está é um pedido de interesse público municipal. Ora, se esse painel fosse para fornecer, por exemplo, as habitações de Valongo ou serviços da Câmara Municipal de Valongo, ou IPSS, hospital, Força de Segurança, por aí fora, algo que fosse diretamente relacionado com os valonguenses, aí sim haveria um interesse público de Valongo. Uma vez que é para produzir, para injetar na rede, nós estamos perante uma coisa tão simples quanto isto. Um negócio de que alguém encontra um sítio com uma boa exposição solar, menor custo para instalação, maior maximização de lucro e quer instalar, ponto final. É disto que estamos a tratar. E isto, apesar da fonte de energia ser limpa, tem impacto para a população. Tem impacto ao nível de solos, tem impacto ao nível da vegetação, tem impacto ao nível das árvores, tem impacto ao nível da passagem das linhas de alta tensão, portanto tem impacto. E não podemos esquecer também as populações nesse aspecto.
e, portanto, o Bloco de Esquerda nunca vota a favor nestas condições, com estes argumentos. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto à Assembleia se mais alguém se quer pronunciar sobre este ponto. Deputado Hugo Padilha, do Grupo Municipal do PS. Sr. Presidente, muito rapidamente, boa noite, mais uma vez. Relativamente a este ponto de discussão e antecipando, o Partido Socialista vai secundar a posição do Executivo e vai votar contra e dar nota do seguinte. Sr. Deputado João Carlos Paupério, com toda a estima que lhe tenho pessoal, mas pareceu-me que não leu bem toda a deliberação que está aqui hoje em discussão. Primeiro, de facto, estas centrais propostas, e como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, primeiro, não satisfazem um conjunto de necessidades que elas próprias invocam. Isto é, aquilo que foi apresentado está vazio de conteúdo. Primeiro ponto. Não satisfaz a níveis de patamares de evolução na área da educação, da cultura, da justiça, pontos que eles próprios invocam, os promotores. Primeiro ponto. Segundo, como está e como foi dito também aqui, nada está garantido relativamente à manutenção dessa produção no Concelho de Valongo. Também é algo que está da própria decisão ou do próprio ponto que nós estamos aqui a discutir. Falam da alavancagem da economia local. Não dão números, não concretizam rigorosamente nada. Ora, nada está garantido que o Concelho beneficia com isto. E isto é relevante. É uma energia limpa, todos estamos de acordo. A localização em si, e que me disse bem, e essa já tínhamos tido essa conversa, diremos em off, se me permitir dizê-lo, a freguesia de Sobrado não foi auscultada, não foi ouvida. E se há coisa que nós não podemos fazer, foi o que fizemos no passado. Erradamente não ouvir as populações e fazer com que elas depois sejam confrontadas com uma decisão final. E isso, este Executivo, e bem, na perspectiva do Partido Socialista, entende que as populações tinham que ser ouvidas e nada disso aconteceu. Dizem que a alavancagem vai ser com a apresentação surgirão hotéis, cafés, restaurantes. Estamos a falar de painéis fotovoltaicos. Portanto, é para percebermos rigorosamente o conteúdo ou a ausência de conteúdo desta proposta. Falam de utilização de mão de obra, não especificam como. Mão de obra local, há mão de obra técnica. E depois nós temos que perceber que as centrais fotovoltaicas, permitam-me um bocado a expressão, ainda que eu não seja da área, funcionam por si. Como é que o uso de mão de obra local ou mão de obra especializada será utilizada? Temos imensas dúvidas relativamente a isso. Depois, o envolvimento de jovens. As visitas de estudo. Bem, estar com este elenco de supostas vantagens que não estão concretizadas, mais uma razão, no nosso entendimento, para que a votação seja negativa da nossa parte. Contributos para melhorias do bem-estar, veremos. Do ponto de vista do ambiente, estamos de acordo que ela existe, mas do ponto de vista da população, além desse, não vejo que exista. Depois temos um outro ponto que nós os dois também já discutimos, que é o centrais fotovoltaicas após o tempo limitado da sua utilização. O que é que vai acontecer a tudo isso? Também nada é dito no próprio projeto. Qual é o impacto destas centrais no ecossistema? Não é referido. Não é referido sequer também, e quando eu estava no ecossistema, estava a falar até também do impacto ambiental. Para isso, enquanto nada disto acontecer, obviamente nós entendemos que não deve ser atribuído interesse público municipal. Além disso, há um património arqueológico e que tem que ser defendido, e está na deliberação. E é relevante que ele seja defendido, e no entendimento do Partido Socialista, que tem uma estratégia de desenvolvimento sustentada num conjunto de logomarcas e num património arqueológico que existe e que está objetivamente identificado, entendemos que também deve ser valorizado. Outro ponto que deve ser valorizado, que é o seguinte, há uma... Diga? Deve ser valorizado. Exato. Não deve ser ignorado, que é o que eu até agora. Não estamos de acordo. Continuando. Agradecia que não entrassem em... Tá, não há problema.
estamos a falar. O que importa aqui, e também terminar com isto, um outro ponto, é que em sede executiva houve unanimidade nesta decisão. Não interessa aquilo que não está explicado, não interessa aquilo que não traz vantagens, não interessa aquilo que nós desconhecemos. Curiosamente, e permita-me, isto não é absolutamente legítimo o que eu vou dizer a seguir, importa também algo dizer, é que as duas empresas são empresas gêmeas. Elas têm sede no mesmo sítio, os gerentes são os mesmos, os acionistas são os mesmos. O que é que isto quer dizer? Tudo isto tem que ser devidamente calculado. E por isso me parece que há falta de informação e preservando o que é mais essencial para nós, é importante não atribuir o interesse municipal que foi solicitado. Muito obrigado. E não é uma resposta diretamente ao Sr. Deputado, como é entender, mas estávamos aqui a dialogar. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Paupério, pediu a palavra. Faça o favor. João Paupério, do Grupo Municipal Nós Cidadãos. Hoje, decisivamente, não me consigo fazer entender. Eu fiz questão de frisar que me ia abster nesta votação, exatamente porque não tenho dados suficientes para demonstrar a perigosidade ou o não interesse direto na produção e na instalação das centrais fotovoltaicas. Assim, não sou economista, não faço ideia como é que isto funciona. Se me perguntarem como é que uma ou duas empresas, ou uma empresa com dois gêmeos, não faço ideia nenhuma, mas que tem um capital social de 1.000 euros, investir 14 ou 15 ou 20 milhões, não será propriamente fácil depois pedir alguma justificação ou ser ressarcido de algum prejuízo. No entanto, eu continuo sem saber... Sr. Deputado, dispondo 1 minuto. 1 minuto? Obrigado, Sr. Presidente, já termino. A única coisa que eu pedi para ser esclarecido é se tinha havido alguma aproximação ou da empresa, ou da Câmara, ou dos dois, para realmente negociar por mais contrapartidas, se calhar para o Conselho, se calhar para a freguesia de Campos Sobrado, que será mais afetada, e, nomeadamente, para aqueles que eventualmente poderão ser afetados. Que me consta, a opinião pública em Irmesinde nunca foi auscultada, para instalarem os painéis solares na Lipor. Eu passo lá diariamente, a mim não me estorba rigorosamente nada. Estamos a falar de um centro da cidade, não estamos a falar no meio do monte, atenção. De qualquer forma, por isso é que eu pedi esclarecimentos. Se a Câmara dispunha mais elementos que me levassem a votar contra perentoriamente. Foi o pedido de esclarecimento que eu fiz ao Executivo. Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir sobre este assunto? Presidente de Junta de Campos Sobrado, Alfredo Sousa. Boa noite a todos. Este é um processo, ou são dois processos, vou juntar os dois, porque basicamente são dois processos, é um processo. Eu, enquanto Presidente de Junta de Freguesia de Campos Sobrado, sobre estes processos, tenho que ter imensa cautela. Nós, em Sobrado, temos tido muitos dissabores naquela zona. Posso mesmo informar que já há cerca de 12 anos foi licenciado uma grande central que vai ser lá construída pela EDP. Muito próximo, temos lá, no fundo, deixe-me usar esta expressão, uma lixeira a céu aberto, que ainda hoje continua, no fundo, a produzir cheiros e julgo que ao nível das águas que não
não são totalmente tratadas, há bastante lixiviados, o cheiro vem de algum lado. Eu pessoalmente sou a favor de, digamos, acho que a nossa sociedade deve evoluir para a produção de energia limpa. E a energia fotovoltaica é energia quase limpa, não? Porque depois ainda ninguém nos explicou como é que vão ter cerca de 100.000 painéis solares no fim de, julgo que será uns 25 anos, que é normal nesta tecnologia, ou até menos, no final da vida útil desses painéis, como é que vão ser, no fundo, reciclados? Vão-nos trazer, no futuro, outras situações que podem ser desagradáveis. Exatamente por aquela zona estar enxameada, digamos, de dificuldades, eu acho que nós, e está visto, aqui foi os documentos que nos foram enviados, dizem claramente que não há mais-valias. Como alguém dizia aqui há pouco, que isto de facto é um negócio, é verdade, é um negócio, e é um grande negócio. Mas quem é que vai ganhar com este negócio? Parece-me que o nosso Conselho não vai ganhar. Logo, e manda a cautela, no fundo, a cautelar-nos, digamos, usando este pleonasmo, a cautelar-nos, porque de facto não vamos ganhar nada. Porque é que vamos mudar as coisas? É deixar crescer lá os pinheiros e outras árvores, ou então até fazer a reflorestação, se for caso disso. Temos de ter muita cautela e, felizmente, que a Câmara Municipal, no seu todo, viabilizou o indeferimento destes dois processos, no fundo. Estamos a falar de novos 100.000 painéis solares. Era só. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente de Queime de Sobrado. Mais alguém quer usar da palavra sobre este assunto? Se não, eu agradecia que, digamos, não entrassem em diálogo. Se entenderem, tenham um micro para usar da palavra. Se não há mais ninguém, eu daria a palavra à Sra. Vice-Presidente. Sr. Presidente, como a pergunta do Sr. Deputado... Como a pergunta do Sr. Deputado tem a ver com a existência ou não de uma reunião com a empresa e o que é que se falou nessa reunião, e quem esteve nessas reuniões foi o Sr. Vereador Paulo Ferreira, eu pedi-lhe para ser ele a responder. Certo. Bom, caro deputado, boa noite. Deixe-me dizer-lhe que nós, primeiro, não somos contra a colocação dos painéis fotovoltaicos, de todo. Aliás, é uma tecnologia que veio para ficar, é efetivamente uma das soluções que está no mercado e que vamos ter que as adotar, e nós, como município, já estamos a fazê-lo. Nós estamos a fazê-lo através de uma coisa chamada comunidades energéticas. Em conjunto com a Agência de Energia do Porto, da qual nós somos associados, nós estamos a trabalhar projetos para a colocação de painéis fotovoltaicos, aproveitando as infraestruturas municipais, os telhados das infraestruturas municipais, e outros locais para podermos abastecer essas infraestruturas ou, por exemplo, empreendimentos de habitação social. E aí há um benefício direto. Nós colocamos painéis fotovoltaicos e essa energia que é produzida será consumida pelo município de Valongo. Neste caso, em concreto, isso não acontece. Portanto, efetivamente, houve reuniões com a empresa que se propõe a investir, e nessa reunião, para nós, não foi claro, e acho que nesta deliberação é claro, que haja benefício para o município de Valongo. Efetivamente, isto, como foi dito pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, aliás, concordo com tudo que ele disse, o benefício é só para o empresário, porque isto é injetado na rede e não há benefício algum, em particular, respondendo à sua pergunta, para o município de Valongo. E quando eles estão aqui a tentar que seja votado neste projeto interesse municipal,
Se ler a deliberação, percebe que não há qualquer interesse municipal. Há um interesse privado desta empresa. Mesmo a própria solução que eles apresentam não é a solução ideal para os locais que eles estão a propor, porque, efetivamente, tudo que vai ficar debaixo do painel deixa de existir. Existem outras soluções que poderiam permitir existir árvores, existir fauna, flora por baixo desses painéis. Não é este caso. E mesmo que eles apresentassem esse projeto, porque efetivamente já nos foi comunicado que eles vão apresentar uma reformulação a este projeto, mesmo assim não vemos aqui nenhum benefício direto para o município que justifique o interesse municipal que está a ser aqui discutido. E é só isso que está aqui a ser discutido. E dizer também o seguinte, e neste caso, já aproveitando para exprimir uma opinião pessoal, se efetivamente os painéis fotovoltaicos é uma das soluções para se produzir energia limpa, e se a solução é produzi-la para injetar na rede e não ser benefício para os municípios que, no fundo, ficam com este tipo de equipamento, então, se calhar, deveria haver uma indicação para que todos os municípios, nos seus PDMs, prevejam áreas para este efeito. Porque não tem que ser só Valongo, nem tem que ser só em particular a freguesia Sobrados, que já foi bastante investigada com outros tipos de investimento. Portanto, eu acho que estar aqui a querer, mais uma vez, em Sobrado, colocar algo que não traz benefício direto para a população, nem sequer benefício para o município, não pode ser votado como interesse municipal. E essa sugestão que eu estou a dar, em que isto devia ser discutido ao nível do PDM e a nível nacional, também deveria ser logo discutido quais seriam as soluções que poderiam ser implementadas, porque elas deviam acautelar aquilo que está no solo e no subsolo, onde vão ser implementadas estas infraestruturas, e também as contrapartidas financeiras que seriam dadas a cada município. Só assim é que estaria a ser justo, só assim é que seria para todo o país, e não avulso, em que alguém se lembra, o empresário lembra-se, olha, aqui em Sobrado fica bem e aqui vou ganhar muito dinheiro, e nós sermos obrigados a ter que aprovar esse projeto cá, só porque efetivamente é um painel fotovoltaico que vai produzir energia limpa. Não pode ser, o fim não justifica os meios, neste caso, aquilo que nós estamos a votar, aquilo que os senhores estão aqui a votar, é se efetivamente este projeto é de interesse municipal. E aquilo que eu quero explicar ao Sr. Deputado é que não traz qualquer interesse nem benefício, e acho que a deliberação é perfeitamente clara para o município. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela explicação. Alguém quer, digamos, usar da palavra para algum esclarecimento ou exprimir a opinião? Se não, coloco então em votação. Quem vota contra? Será mais fácil começar da outra maneira. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma abstenção. Reprovado por maioria, com uma abstenção do Grupo Municipal do Nós Cidadãos. Pois, portanto, pedido de reconhecimento de interesse público municipal. Ok, portanto, estão-me a chamar a atenção e têm razão, a votação é a favor do indeferimento. Então, sendo assim, quem vota contra a aprovação do indeferimento, ou seja, vamos ver então se nós conseguimos ser claros. Quem vota contra a proposta do indeferimento? Está mais claro assim? Quem vota contra a proposta do indeferimento? Está certo? Ficava melhor perguntar quem é que está a favor de ser considerado interesse público municipal.
Ok. Portanto, então, quem vota a favor portanto, que isto seja do interesse público municipal? Ninguém? Quem se abstém? Nós, cidadãos, certo? E, portanto, a favor do indeferimento, exatamente, são 28 votos a favor e uma abstenção do Grupo Municipal Nós, Cidadãos. Ou seja, aprovado o indeferimento da proposta. Depois desta confusão, mas pronto, que se conseguiu ultrapassar, passamos ao ponto 2, processo número 937/2022, em nome da Singular Sphere Limitada, local, lugar de Sobrado, Campo e Sobrado. Pedido de reconhecimento de interesse público municipal. Alguém se quer pronunciar sobre este assunto? Isto, no fundo, já foi discutido um bocado no ponto anterior. Isto é muito semelhante. Bem, portanto, sendo assim, posso, não havendo intervenções, coloco em votação. Quem vota a favor do indeferimento deste pedido de reconhecimento de interesse público municipal? Quem vota a favor do indeferimento? Ok. Quem vota contra? Quem vota contra e quem se abstém? Aprovado por unanimidade o indeferimento do pedido de reconhecimento de interesse público municipal. Ok, sendo assim, não há dúvidas, ninguém quer fazer declaração de voto. Sim, não vi, pronto, por isso é que eu perguntei, certo? Muito bem. Sr. Deputado João Palpério, faça o favor do Grupo Municipal Nós, Cidadãos, de usar da palavra. Eu Presidente, silêncio. Antes que me acusem de incoerência, eu efetivamente votei a favor desta proposta no seguimento do esclarecimento feito pelo Sr. Vereador Paulo Esteves Reis. Eu não concordo que a central fotovoltaica, esta ou a anterior, sejam de interesse público municipal. Agora, aquilo que realmente é transmitido e que já tinha sido transmitido pessoalmente, porque a pessoa não está presente e, portanto, vou-me abster de mencionar, era que realmente a Câmara de Valongo iria ser contra as centrais fotovoltaicas pura e simples. Ou seja, depois do esclarecimento do Sr. Vereador, eu sei que vão existir centrais fotovoltaicas no Concelho de Valongo, mas através de um outro projeto. E, portanto, cumpre-me votar contra o interesse municipal sobre as centrais fotovoltaicas. No outro, já tinha feito declaração de voto por abstenção, não fazia sentido depois a seguir votar a favor. Parece que estava a votar às escondidas e não. Obrigado. Passamos ao ponto seguinte. Não vi. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Uma coisinha muito rápido para... Não é alerta, mas apenas para ficar bem esclarecido para algum incauto ou alguém que tenha estado distraído, é que as explicações do Sr. Vereador acerca destes processos foi anterior à primeira votação e, portanto, não foi entre a primeira e a segunda votação. Era só isso. Muito obrigado.
agradeço que não entrem em diálogo. Passamos então ao ponto seguinte, 2.3, primeira revisão do orçamento e das grandes opções do plano de 2023, inclusão do saldo de gerência transitado. Quem quer usar da palavra? Não havendo ninguém, coloco em votação este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, CDS, esquerda e CDU. Ok. Ok, são 9. Podem baixar, muito obrigado. Aprovado por maioria, com 0 votos contra e 9 abstenções. Do Grupo Municipal do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda e da CDU. Do CDS só está um elemento. Ok, pronto, por isso é que... Não percebi? Ok, mas muitas das vezes nem sempre dá para estar atento a tudo. Ok. Passamos ao ponto seguinte, 2.4, proposta de atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valongo. Alguém se quer inscrever para usar da palavra? Não havendo ninguém, coloco em votação este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar, muito obrigado. Aprovado por maioria, com 7 abstenções do Grupo Municipal do PSD e do CDS. O ponto seguinte, regulamento de ocupação do espaço público com postos de carregamento de veículos elétricos do município de Valongo. Aprovação. Alguém se quer inscrever para usar da palavra sobre este ponto? Sendo assim, coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 3. Apreciar a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo. Alguém se quer inscrever para fazer apreciação sobre este ponto? Não havendo ninguém, significa que estão de acordo. Portanto, passamos ao ponto seguinte.
Ponto 4. Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 6 de outubro de 2022 e 28 de novembro de 2022. Começamos pela primeira, 6 de outubro de 2022. Alguém quer fazer alguma correção, acrescentar alguma coisa ao projeto de ata que receberam? Porque só passará a ser ata depois da votação. Não havendo ninguém, quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de ata de 28 de novembro de 2022. Alguma sugestão, alguma correção que pretendam fazer? Não havendo, coloco em votação. Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Aqui, como sabem, não há abstenções, porque ou se vota a favor ou, tanto, contra. Esgotados os pontos que tenho, digamos, na ordem do dia e encerrado o período antes da ordem do dia, coloco em votação a minuta das deliberações tomadas nesta Assembleia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sem mais assuntos e com o desejo de continuação de uma excelente noite, encerro esta Assembleia.